según tu voluntad, según tu querer, Señor Jesús. Que tu poder, Señor, nos pueda alimentar con esa sabiduría y conocimiento, Señor, del que estamos necesitando, Señor. Porque ya tenemos tu poder dentro de nosotros, tu Espíritu Santo, tu persona, Señor. Nos mantiene en pie, nos mantiene vivos, nos conduce, nos guía, nos hace ver, nos hace entender, Señor Jesús. Pero también necesitamos, Señor, que podamos comprender, saber todo lo que nos quieres contar, nos quieres decir. Y así, Señor, nosotros podamos decirlo también a nuestros hermanos dentro de tu iglesia, y que todo esto que los vienes a dar en conocimiento venga a ser sabido también por todos los miembros de tu iglesia que están aquí y en el mundo entero. Sea bendito tu santo nombre, Señor Jesús, por todo siempre. Amén. Glorias a Dios. Yo voy a esperar en la señal ahora. Cuando sea para comenzar, nosotros comenzamos. Mis hermanos queridos, Dios sea alabado, sea glorificado, ya que Él es bendito, Él es un Dios todopoderoso, que siempre está connosco. Aquel que desde un principio proyectó en Cristo Jesús todas esas cosas, porque en Cristo Jesús Ele veio buscar aquilo que tinha se perdido, os homens, as almas dos homens que estavam na condição de heridos. E assim, com Cristo Jesus, em seu sacrifício na cruz, todos nós fomos unidos em seu Santo Espírito. Bendito seja o Senhor Deus e que possa nos acompanhar neste momento, possa nos conduzir, possa nos guiar em tudo que venha a ser dito. Dice así, quedamos en esta parte. El hombre, por mandato de Dios, colocó en el jardín nombre a todos los ángeles. O homem, por mandamento de Deus, colocou no jardim nome a todos os anjos. A uns los nombrou como animais domésticos, a uns ele nomeou como animais domésticos, já que estavam ao serviço do homem por ordenança de Deus, já que todos eles estavam ao serviço do homem, e isto por mandato de Deus. Mas a los outros chamou como animais salvajes, mas a outros les chamou animais selváticos, né? Ou animais do campo. Esto por sus rebeldías ya tenían una naturaleza desviada. Estos, pela rebeldía deles, ya tinham uma natureza desviada. Pensando assim e dizendo assim, que se referia não a animais como nós os conhecemos, mas sim aos anjos que uns ficaram lá no céu com Deus até o dia de hoje e outros são os anjos caídos. É assim como leemos em, e aí agora literalmente, Jehová Dios formó pues del campo y toda ave de los cielos. Jehová Deus formou da terra a todas as bestas do campo e toda ave de los cielos e a todas as aves dos céus. E las trajo a Adán, e ele trouxe até o homem, para que viesse como las havia de chamar, para que como ele poderia lhe chamar, como ele quisesse lhe chamar, como ele quereria colocar nome. E todo o que Adán chamou a los animais vivientes, e todo o que Adán, o homem, chamou aqueles animais viventes, esse é seu nome, esse é seu nome. Ele colocou, falamos outros dias, referia-se aos anjos, né? En el tiempo en que Adán nombró a los ángeles, no tempo en que Adán nomeou os anjos, aún não havia pecado en ele, ainda não tinha nele pecado. Estos, en alegoría de lo escrito, aparecen en la escritura como animales. Esto, como alegoría do escrito, las escrituras, aparecen como animais. Ellos en realidad eran los seres vivos creados por Dios. Estos eran
os seres vivos criados no jardim, criados por Deus, né? Também, os que depois seriam expulsados, também aqueles que depois do pecado seriam expulsos do paraíso, né? Por aún no estar totalmente perdidos y condenados, Adán los nombró según su especie en el jardín. Por el estudio de pecado, no tinha sido condenado. Então o homem, Adão, los nomeó segundo su especie no jardim. Residían en el huerto junto a las virtudes de Dios. Estes residían no jardim, ¿no? Junto às virtudes de Deus, a todo conhecimento, sabedoria, a todo poder de Deus, né? Todo isto sucedia antes do pecado original. Todo isto sucedia antes que Adão pecasse, né? Embora eles já tinham pecado, não tinha Adão pecado com Eva, né? A natureza dos animais na terra, a natureza dos animais na terra, que nós conhecemos aqui no mundo, é como sombra do desviado espírito destas entidades angélicas caídas en el Éden. É como uma sombra do desviado espírito de estas entidades angélicas caídas no Éden. Então, o que podemos falar de tudo isso aí? Que estes seres, né, que se afastaram de Deus, pela malícia, pelo pecado, porque a serpente antiga, o dragão antigo, enganou eles, né? Em uma nova proposta, em uma nova criação, em uma nova forma deles coexistir com tudo que estava ali e um novo projeto segundo a proposta de Satanás, né? Eles não tinham um pecado a ponto de não ser reversível, né? Eles não tinham pecado ao ponto de estar condenados no abismo. Então, ele estava entre o Éden e entre as regiões logo após o Éden, o que falamos outro dia. La dicha escritura describe la profecía en el relato expuesto. Esta dita escritura descreve, né, a profecia no relato aqui exposto, né, dos que poblavam o jardim del Éden, de aqueles que povoavam o jardim naquele tempo, né, que eram os anjos. Foi assim como os ángeles que se haviam desviado neste tempo, foi assim como os anjos que se tinham desviado naquele tempo, despuntaram uma natureza maligna. Então, eles começaram, iniciaram, apontaram uma natureza maligna. Composição de seu corpo, ou seja, com a decomposição de seus corpos, começaram a perder o direito aos corpos angélicos, né? Eles anelaram alimentar-se de los demás seres vivos. Então, nos seus desejos, alimentar-se dos demais seres vivos, né? Porque aquele que quer prevalecer sobre os outros seres viventes, obviamente que ele quer consumir eles de alguma forma ou outra. Então, por isso que, por colocado aqui, que eles almejaram alimentar-se dos outros seres vivos. Porque Satanás, quando fez pecar o homem, se alimentou dele, como o fazem os micro-organismos, os vírus, né? Qualquer doença maligna dentro de um corpo humano. Ela se alimenta do corpo até deixar ele doente, até que este corpo venha a padecer, né? Ele não consegue conceber, entender que ele, alimentando-se do corpo do qual lhe foi dado para viver, ele está lhe matando, está destruindo. Assim é toda enfermidade, assim é todo aquele ser que quer alimentar-se de uma presa. Isso lo vemos dentro da própria natureza, né? Que sempre um ser se alimenta de outro, um morre para que outro viva. Mas Deus, sabendo de tudo isto, e em tudo o que fez, ele fez daquele jeito em que tinha que ser feito,
de la forma que tenía que ser hecho, Dios mandó a su Hijo para que Él diese la vida para todos nosotros. O sea, nosotros nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Él tuvo que morir, Él debe que morir para que nosotros viviésemos, para que nos pudiésemos vivir. Invadiendo las vidas de su especie entregadas a cada uno. Então, o mal, através dos anjos que se afastavam de Deus, né? Tomou conta de suas próprias naturezas e eles tentavam possuir os outros, né? Através do engano e também consumir tudo o que havia como ser vivo naquela natureza que havia ali no Jardim do Éden. Embora a natureza que tinha o jardim, que tem o jardim, não é essa natureza, né? Nós vemos uma natureza corruptível, né? Todo que nasce, cresce, se forma, cresce, né? Se forma, depois morre. Mas ali a natureza era outra, né? Os seres vivos eram os próprios seres viventes, os anjos, né? Casando-les por meio de mentiras como por ideologias. Então, Satanás casou-lhes, ou seja, foi atrás deles, né? Ele foi atrás dele como um leão vai atrás de sua presa, né? Mas através de ideologias, mentiras, né? Que contrariavam a lógica da criação. Todo isso contrariava a lógica da criação. Com isto, contaminando a natureza proposta. Com tudo isto, ele contaminou a natureza proposta por Deus, para subir no divino entendimento, para subir no divino entendimento possibilitado por Deus, para subir, crescer. E por este motivo que são apostados aqui como animais salvajes. É por este motivo que aqui eles são colocados, né, como animais selváticos, né? Como animais do campo, não domesticados, os quais, em sua essência, se alimentam de outros. Assim na Terra, né, como aconteceu lá nos céus, eles aqui na Terra, aqueles selváticos, aqueles animais depredadores ou carniceiros, se alimentam de los outros. Ou de tudo que lhes pueda ser subsistir, ou de tudo aquilo que possa servir-lhes para subsistência, para sustentar suas necessidades no estado de corrupção, para que eles possam sustentar-se no seu estado de corrupção. Qualquer fera vai atrás da sua presa, né? De sua presa para alimentar-se, precisa matá-la para depois alimentar-se. Já que a ellos les es imposible existir sin la muerte y la vida ajena, ya que para estos seres depredadores es imposible existir sin a vida alheia, ajena. Así acontece también en la tierra a todo ser vivo, ¿no? Aquí también acontece lo mismo, o mesmo. Estando en el estado de corrupción, cohabitan entre la vida y la muerte. En esta parte aquí, gracias a Dios, Deus me dio inspiración, me dio esa forma de escrever, comparando como os animais da selva, como os animais, vamos dizer, depredadores, né, conseguem se alimentar através da caça, de matar outros. Assim também os demônios conseguem se alimentar depredando, matando, destruindo, tá? É para que tenham um entendimento mais profundo do que acontece no mundo espiritual também, e como aconteceu lá no céu. Quando os derrumbados aún se encontravam em Éden, quando que caíram ainda estavam no Éden, em sua corrupção devoravam suas próprias moradas. Na sua própria corrupção, eles devoravam as suas moradas, consumiam sua própria essência, haciendo com isto aparecer
su descomposición corporal que acontecia, ia fazendo aparecer a sua descomposição, a sua podredumbre, a sua podridão corporal. É como quando alguém torna-se um zumbi estando aparentemente vivo. É como um doente, né, com lepra, ou pior que isso. Infiltrando uma mutação em suas formas estruturais. Aí eles, né, infiltraram uma mutação nas suas formas estruturais, né, no seu próprio corpo. Assim, com isto, né, futuramente aconteceu também futuramente aconteceu esto en el hombre, en la tierra, já em pecado. Um homem também, desde aquele tempo que ele caiu, como aconteceu hoje, como aconteceu com Satanás no paraíso, com Satanás e seus anjos, né? Donde apareceriam en él, donde no homem apareceram microorganismos nocivos e mortais para enfermidade e muerte de su cuerpo. Então, digamos assim como para Satanás e os anjos caídos apareceram inúmeras formas de corrupção pela mentira, pela falsidade, e porque seu corpo se começou a corromper, porque o abismo subiu até ele começou a se corromper. Assim também os homens, quando começaram a morar na terra, começaram a aparecer micro-organismos nocivos e mortais para a enfermidade e morte de seu corpo. Podem ver, meus irmãos, que todos nós, desde um resfriado até um câncer ou outro, inúmero, sem fim de doenças, é uma sombra do pecado que aconteceu com Satanás e seus anjos e com o homem lá nos céus. Então, esses micro-organismos são inimigos invisíveis que corrompem o ser humano fisiologicamente e também através da forma espiritual e fisiológica e psíquica, também o homem se corrompe da forma variada, tanto física como espiritual. Como também lhe vinieron os males del alma. E com tudo isso também vieram os males da alma. Al inicio en el hombre, antes del pecado, antes do pecado no homem, né, não havia estrutura fisiológica nele. Não tinha essa estrutura fisiológica nele, como a conhecemos, né? Ni em nada de lo vivo como hoje lo apreciamos. Ou seja, era outra natureza, tanto nos anjos como no homem. Era outra natureza que tinha ali no céu, no jardim do Éden, donde as criaturas se debatem entre o que vive e muere. Aqui se debatem entre o que vive e morre, tá? Então, por isso nós podemos perceber e entender e ver como essa corrupção que entrou no homem, lá nos céus e nos anjos, né? ela está no meio de nós, né? A gente está entre a vida e a morte, teniendo el ser que depender para sobrevivir de sus defensas naturales puestas por Dios en la biología que conocemos. Esto es acontecimiento después del pecado. O sea, aquí nós, para poder sobreviver, precisamos depender dessas defesas naturais ou das medicinas, Senhor, né, para manter-nos sadios, né, por um tempo determinado, até que a velhice, uma doença que não poderemos parar, venha-nos a corromper plena e totalmente em forma corporal, né? E estão aquelas doenças espirituais que estão corrompendo o mundo desde que o homem é homem aqui na Terra, tá bom? É terrível tudo isso, né? Mas é muito bom para que possam entender o que aconteceu no mundo lá nos céus, né? Já tenho explicado, tenho falado em muitos ensinamentos sobre esta questão, mas é bom não parar, né, de entender, porque o que vem a ser dito após, depois, é tão importante que tem que ser explicado. Eu sei que
vocês já têm escutado muito disso da criação, né? Mas pessoas que estão iniciando a ver este tipo de intrusão, de explicação da palavra de Deus, eles precisam entender desde o início todo para poder saber o que se aconteceu antes e o que vem a acontecer depois. Todo ser vivo instintivamente sobrevive, né? Todo ser vivo instintivamente sobrevive, sacando el sustento de la naturaleza que lo rodea. Siendo así, comprendemos que la muerte reina. ¿Eh? Entonces, todo ser vivo consegue sustraer, tirar o que necessita para viver, existir, ele o tira da natureza. Assim sendo, compreendemos com tudo isto que a morte reina. Que a morte reina na nossa natureza, no mundo físico, em toda a criação feita por Deus, mas que deixará de existir. Mas Deus, para dar uma prolongação ao soplo temporal da vida, né? Mas Deus, para dar uma prolongação, né? ao soplo, ao espírito, à vida, né? Temporal da vida, né? Temporal porque é um tempo determinado, fez isso que entre os seres, ele fez que entre os seres vivos pudessem alimentar-se deles mesmos, eles pudessem se alimentar deles mesmos, ou de plantas e semillas, ou de plantas ou sementes que há no mundo, que há no mundo. ¿No? Com tudo isso, vemos que Deus fez uma existência temporal, um tempo, né, passageiro, mas permitiu para que todos nós pudéssemos sobreviver no mundo, né, alimentados de uns dos outros, não da mesma espécie, mas de outras espécies, né? E de grãos e sementes, né? De grãos e semillas. A fiera mata e come. A fera mata e come, né? O leão, o cachorro selvagem, ou todo ser depredador. Outros se alimentam de granos e ervas. Outros se alimentam de granos e ervas, né? Los pajaritos, vários animais que não são, né, carniceiros, se alimentam de granos y hierbas, como los bois, los búfalos, qué sé yo, todo animal que es herbívoro. Otro de los peces que hay en el mar, otros dos peces que tem no mar, o en las aguas que existen en tierra seca, o en los ríos, ¿no? Si estos seres vivos y vegetales son ellos mismos alimentos, si estos, ¿no?, seres vivos y vegetales son alimentos que existen y se encuentran en la tierra, ¿no?, por la obra de las aguas que los riegan en la creación, por obra de las aguas de la naturaleza que rega la creación, para sustento de los seres vivientes, para sustento de los seres vivos. Es así como hay aves que comen hierbas y granos. Hay otras que se sustentan de ellos, hay otras que son aquellas que cazan, aquellos que se alimentan de grano, como un falcón, el halcón o el águila, u otros. El mismo hombre está en el tope de la carrera alimenticia. Nós estamos no topo da carrera alimenticia, ¿no?, de alimentación. Se mantiene y vive de todo lo que parece y le apetece. Se mantém e vive de todo aquele que ele tem vontade e lhe apetece, né? Ou seja, tem desejo de comer. Pero Deus le dá cuerpo como Él quiso, aquí textualmente de la palabra en 1 Corintios capítulo 15, 38 al 40, pero Dios le da cuerpo como Él quiso, dio cuerpo, ¿no?, a todos,
Y a cada semilla su propio cuerpo, y a cada semente su propia especie, su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, no toda carne es igual, no es la misma carne. Mas, sino que una carne es la de los hombres, una es la carne de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne es la de las bestas, ¿no? Los animales, otra de los peces, otra de los peixes, y la otra de las aves, y a otra de los pájaros, las aves. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos celestes y cuerpos terrenales, y también cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Entonces, una gloria, digamos, entre la importancia de los seres vivos de la tierra y tu mundo espiritual son glorias diferentes, ¿no? Son esencias diferentes, ¿no? 1 Corintios 15, 38 al 40. Más todos los seres que existen ahí del libro tienen una naturaleza en la cual necesitan que algo muera para su sustento. Así también reinó la muerte entre los animales domésticos y salvajes, es decir, en los ángeles en el jardín. Entonces, todos os seres que existem têm uma natureza na qual precisam que algo venha a morrer para poder se sustentar. Sendo assim, também no reino, assim também reinou a morte entre os animais domésticos, selvagens, digamos, os anjos, né, que estavam no céu, de ser dos anjos no jardim do Éden. Então, é uma questão, parece bem complicada de entender, mas ao final é fácil, porque estamos comparando como é a vida natural e como veio a ser também dos anjos, e como foi antes e depois a dos anjos e dos homens, né? Tá bom? E assim sigo lendo aqui. Glórias a Deus. Agora, Dios permitió al hombre alimentarse en la tierra. Dios permitió al hombre alimentarse en la tierra ¿de qué? Y aquí, en forma literal de la Biblia, que en Génesis, capítulo 1, versículos 29 y 30, leo. Y dijo Dios, he aquí que os he dado todo que da semilla. E falou Deus, disse Deus, é aqui que os tenho dado toda planta que dá semente, que está sobre a terra, que está sobre a face da terra. E todo árvore que há fruto, e toda árvore, e de toda árvore na qual há fruto, então semente e fruto, e que dá semente, os serão para comer. Y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Génesis 1, 29, 30. Entonces, ¿qué Dios está falando? Dios está diciendo aquí que al hombre, en cuanto estaba en el mundo espiritual, no paraíso, le dio todo fruto y toda semente, diciendo así que le dio sabiduría, conocimiento, le dio alma, espíritu, ¿no? Fruto y semente. Y a todos los animales, ¿no? A todo aquilo que se arrastran, sería serpentes, bichos, ¿no? Insectos, ¿no? Sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, en que hay vida, que son seres vivos, toda planta verde les será para comer. E foi assim. Ou seja, para os animais, para todos os seres vivos na face da terra, não importa qual for, se lhe deu as folhas, dizendo assim que eles não têm nem fruto, nem semente, ou seja, não têm alma nem espírito. Não quer dizer que os anjos, quando estavam no paraíso e depois não tenham espírito. Está falando dessa vida, dessa réplica,
desse mundo que Deus fez para o homem. Poder reinar sobre ele, comer de todo que... reinar sobre toda a besta, reinar sobre todo que está vivo, reinar sobre toda a face da terra. E só ele que tem alma. Embora a cáscara, a tenda que tem por cima da alma, que é o nosso corpo, ela é corruptível, mas dentro dele tem a alma, e tem o espírito, a alma e o corpo estrutural que através da mente, a supraconsciência, né, pode se comunicar com o exterior. E esse espírito momentâneo lhe dá sabedoria ao homem, mas o Espírito de Deus lhe dá a vida eterna. Então, sucedió en el Edén que el hombre, como primicia de los seres vivos con conciencia, aconteció no Edén que o homem, né? Ai, eu de aqui, ó, espera aqui, ó, caiu minha página, sabia que caiu minha página? Caiu minha página, lamentavelmente. Eu tenho que entrar, caiu minha página. Tudo bem. Se ela não voltar, meus irmãos, tá bom? A gente deixa, aí vai comentando de tudo isso. Está com um problema, essa internet aí, né? Vamos ver se... A ver, estou conseguindo voltar aqui, né? A sua internet parece que está um pouco ruim mesmo, travando bastante hoje. Acho que o sinal não está muito bom. Tá travando um pouco aqui para mim também. Então, ela dá... eu estou procurando aqui. Pode comentar alguma coisa por enquanto eu me reestruturo aqui, por favor? Né? Pode comentar? Essa questão da criação é bem complexa, né? De entender que o Senhor faz uma criação aqui do homem corrupta, né? Como semelhante à original, mas corrupta, e que a vida de um vai dependendo da morte de outro, né? Sim. Comentando, né? Sim, tremendo. Então, e dijo Deus, aqui que eu se dando toda planta que dá semilla que está sobre a terra. Estávamos nisso, né? Isso, sim. Né? É claro que nestes versículos do Gênesis, encima descrito, arriba descrito, também se refieren a que el hombre tendría como alimento espiritual, a que el hombre tendría como alimento espiritual soplo, ¿no? De vida, o sea, espíritu. Cuerpo y alma. Cuerpo, esta estructura corporal estereótica, y alma, o espíritu do homem que nunca se desfará. Agora, los animales no les sería dado eternidad. Ahora, para los animales no sería dado eternidad. Pero sí a todo ser viviente en la tierra. Más a todo ser viviente en la tierra, Dios le dio una existencia momentánea y transitoria. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Sin alma. O sea, todo ser que existe sobre la faz de la tierra, Dios le dio una existencia momentánea y transitoria sin alma. Ahora el alma es el espíritu estructural y eterno del hombre. Eso es el alma. Sin embargo, a los seres vivos no les fue dado un espíritu momentáneo de animación, mas aos seres foi dado um espírito momentâneo de animação, concedido por Deus
el cual vuelve a Deus. A Deus quando eles deixam de existir, al perder estas suas existências momentâneas na Terra. Então, todo ser vivo, quando ele padece, ou seja, deixa de existir, toda essa essência espiritual não fica na matéria, mas volta a Deus, tá bom? Assim também do homem, né? Todo espírito volta a Deus, mas não a alma. A alma é outra questão. A alma é espírito, mas o espírito, o assopro, é algo que dá, é a essência da vida, né? Certo? Essência da vida. Em que tempo estamos? Estamos indo bem? Falta muito tempo? Faltam 15 minutos. Ah, tudo bem. Então, sucedió en el Edén que el hombre, como primicia de los vivos con conciencia, aconteció que no Edén, que o homem, como primícia dos vivos com consciência, mente, tendría en el proyecto de Dios estructura espiritual. Teria no proyecto de Dios estructura espiritual. Como vivenda, como tenda, como palacio, digamos así, como santuario, como vivenda para sí mesmo y construcción para la habitación de Dios. O sea, teria uma tenda, uma vivenda para si próprio e uma construção, né, para a habitação de Deus. Propósito en la conclusión creacional es el propósito de la creación creacional projetada pelo Altíssimo, tá? Dentro do homem. Causa de discórdia entre alguns ángeles. Isto foi a causa de discórdia entre alguns anjos. Hecho que provocou um distanciamento del designio divino. Então, todo isto provocou um distanciamento daquele propósito de Deus, divino de Deus. Al corromperse el carácter y la naturaleza espiritual de las criaturas angélicas. E foi aí que se corrompeu o caráter e a natureza espiritual das criaturas angelicais. A serpente, o Satanás, o dragão antigo, querendo estruturar um modelo fora de lo criado, ele quis estruturar um modelo fora do criado, ya que el hombre era la primicia esencial del modelo universal ordenado por Dios, ya que o homem era a primícia essencial do modelo universal ordenado por Deus. Forçou em si mesmo al homem, ele forçou a situação em si mesmo, dentro do próprio homem, por meio do pecado, por meio do pecado, llevándolo a la rebeldía como a la de él. Então, ele quis, e ele fez, né? O que ele fez? Levou o homem a ser rebelde como ele, de apartar-se del propósito inicial de la creación, y todo esto con propósito de ele se apartasse, se desviasse do propósito inicial de Deus. E assim ir em pos de outra natureza contrária a Deus. E assim ir em pos de outra natureza contrária a Deus. E contrariar-se a Deus. Para por meio da corrupção da criação, para que por meio da corrupção da criação, modelo que estava no homem, em sua expansão, modelo que Deus tinha feito, que estava no homem, e em sua expansão em um novo projeto universal do Altíssimo, e infiltra em sua cimentação adâmica. Então, ele se infiltrou em sua cimentação, nessa base, nessa cimentação do homem, né? Fundamentou ali um controle sobre o ser humano, né? O controle sobre seus servos. Conseguindo isto, poderia ele e seus seguidores, e ele sabia que conseguindo isto, de corromper o homem, ele e seus seguidores, por meio de este fato, deste hecho,
manipularía la formación de la arquitectura de la instauración. Por medio de esto, Satanás manipularía, él sabía que podía manipular la arquitectura, o sea, lo que Dios tenía feito, ¿eh? De la instauración, columna levantada por Dios, modelo del universo espiritual y palpable. O sea, un hombre era a columna perfeita de Deus para nele ser uma estruturação futurista para o futuro, onde ele moraria e o homem seria sobre todos os demais, né? Então, ficaremos até por aqui. Preguntas, meninos? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Hay una... hace un rato atrás usted dijo de que, bueno, es una comparación de que así el mal se alimentaba de los seres vivos, en este caso de los humanos, y era una comparación como los virus o bacterias, algo así como las enfermedades. Pero no me quedó claro si es una comparación o también el mal, me refiero a las tinieblas, utilizan también estas, digamos, enfermedades para dañar al ser humano. No sé si se entendió la pregunta. Sí, la entendí. Bueno, es una forma casi semejante, casi similar la que el diablo hace, porque el diablo, Satanás, él precisa corromper para poderse alimentar, porque Dios le condenó para arrastrarse y comer y alimentarse del polvo de la tierra. El pecado del hombre, o sea, él necesita que el hombre muera para que él viva. Es claro que Satanás se alimenta de lo espiritual, vamos a decir, el hombre peca y se alimenta de aquello que genera. La reacción del cuerpo humano al enfermarse, ao contrair enfermedades, doenças, é como também acontece no mundo espiritual, como Satanás faz no mundo espiritual. Ou seja, o homem adoece porque se corrompe, porque já está corrompido, não está corrompida. Mas Satanás se alimenta de lo espiritual e se alimenta da reação, de la reacción de esas enfermedades naturales del ser humano por causa de falsas doctrinas, de la mentira, del poder del falso profeta. O sea, el hombre padece fisiológicamente, mas Satanás se alimenta espiritualmente. Pero él necesita corromper al hombre para que el hombre se sienta mal, desista de Dios, para que el hombre venga a contraer un estado mental contrario a Dios, un estado fisiológico también en donde él desaprueba que Dios no le ayude, y con eso él viene a generar algunas reacciones psicológicas, espirituales, que le dan alimento a Satanás. Todo está relacionado, pero Satanás se alimenta de la corrupción espiritual del hombre. Pero las enfermedades que hay en el hombre son por causa de su pecado y una comparación de lo que sucedió en el paraíso y lo que sucede en la tierra. O sea, sí, Satanás se alimenta de la enfermedad, sí, se alimenta, porque el hombre va a causar un estado espiritual, psicológico, en donde va a rechazar muchas veces hasta Dios y va a hacer perder su fe, y ahí se alimenta Satanás.
Pero llegará el tiempo en que Satanás tomará la faz de la tierra, la naturaleza humana, el cuerpo de la bestia, a través do falso profeta, e ele terá um acesso pleno à natureza, ao mundo físico. Então, ele será parte do controle tanto físico como espiritual. Espero que me tenha explicado razoavelmente, né? Amém. Tem uma pergunta também, meu irmão. Sim. Essa explicação que você estava falando agora há pouco é sobre o pecado, né? Contamina o homem, né? O que contamina o homem não é o que entra no homem, mas tem o que sai do homem, né? Que revela. E tem uma palavra em Romanos 14 que fala que porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque vivemos para o Senhor, vivemos e morremos para o Senhor, morreremos de sorte que vivamos ou morramos com o Senhor. Então, o homem não pode viver para si mesmo e se apegar à natureza terrena, porque se ele se apegar, ele pode dar lugar para Satanás, né? Para estar invadindo os seus pensamentos e usando de todos os meios que ele vai usar, como usou desde o início de Gênesis. Como o fruto não parece agradável, eu estava comentando até com o presbítero Richard na igreja recente isso, como ele usa do falso profeta, né? E usa do anticristo para corromper toda a humanidade. E ele continua com os mesmos artifícios, tipo, utilizando, meu irmão, para tentar corromper o homem, para tentar conduzir o homem ao inferno. Ele usa o mesmo método que usou com Adão e Eva, ele usa o mesmo método. Ele precisa contaminar toda a face da terra, todo o homem, para tomar o corpo do homem, mas tomar esses milhares e milhares de seres humanos que há sobre a face da terra e formar o corpo da besta e tomar possessão da matéria. Tomando possessão do controle do corpo do homem, ele tomará de toda a matéria. E não estamos falando desse mundo, mas praticamente de todo o universo. Né? Não tem volta, né? Tudo que o homem faz na Terra está de alguma forma contaminado, né? Tudo que o homem convive, se alimenta, aprende, absorve, está com esse germe do pecado, da corrupção, né? Aquele que não acredita no Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele, né? Deus condenou a morte, condenou o pecado no corpo do pecado. Ou seja, a matéria tem que deixar de ser. Como o templo natural foi destruído no tempo de Roma, 70 anos depois do início da era cristã, assim também esse corpo, esse templo físico se destrói para que prevaleça o espiritual, aquele que já em nós existe, né? Isso aí, né? Glórias a Deus.